alto a gente entende a dimensão, mas é embaixo que a história acontece. Marchadores, criadores e uma paixão que move o Brasil. O MMTV tá especial, viu? Macaé foi o centro das atenções do Marchador nos últimos dias. A Exposição Brasileira do Criador 2026 reuniu criadores, animais e grandes disputas no Parque de Exposições Latife Mussi Rocha, um evento da ABCCMM em parceria com a Associação de Macaé. As placas pelas ruas de Macaé avisam: a raça mais amada do Brasil está na cidade. O município de mais de 260 mil habitantes, conhecido como a capital nacional da energia e do conhecimento, passou a ter os olhos voltados para o Manga Larga Marchador. Foram 10 anos de ausência no calendário. Desde 2016, Macaé não era sede de um evento oficial da raça. A reativação da Associação dos Criadores abriu a possibilidade para que o município fosse o primeiro do estado do Rio de Janeiro a receber a Exposição Brasileira do Criador. Uma cidade muito acolhedora, com uma grande rede de hotéis, de restaurantes. Então, assim, a gente pensou exatamente em receber muito bem os criadores, para ver o trabalho dos demais criadores aqui na cidade. Então é o primeiro evento de muita expectativa para nós, da realização no começo do ano, mas sempre pensando nisso, no crescimento da raça e contínuo fomento. Com toda a equipe técnica reunida na pista, Guto Figueiredo deu as boas-vindas aos presentes. É com grande alegria e satisfação que damos início à Exposição Brasileira do Criador 2026 em Macaé, Rio de Janeiro. Execução do hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade. E teve início a Exposição Brasileira do Criador 2026. Palco do evento, o Parque Latife Mussi Rocha é um dos mais modernos do país. São quase 100 mil metros quadrados, 2 pistas, estacionamento para carros e caminhões, acomodações para acolher apresentadores, criadores, expositores e, claro, as estrelas do evento. 12 estados brasileiros participaram do evento, uma oportunidade tanto para o fomento do marchador na região e intercâmbio com criadores de todo o país. De todas as regiões do Brasil, conhecendo Macaé, conhecendo o Parque de Exposição de Macaé, conhecendo criadores daqui da região que não tem esse fomento de sair, e aí é uma questão de sociabilidade, né? A gente vai se conhecendo e a gente pretende fazer muitas exposições, né? Começando pela do criador, pé direito. Apaixonado pelo marchador, Casimiro, enfermeiro de profissão e sócio usuário, destacou a importância da realização da Expo Criador em Macaé. A nossa região precisa disso. O Manga Larga Marchador, ele precisa de pessoas que fomentem a raça, que trabalhem com cavalo. O Manga Larga Marchador, ele é um cavalo de todos os gostos, de todos os tipos, é um cavalo da família. É de suma importância. Parabéns a Macaé, parabéns aos organizadores. Tá gostando do evento aí? O que você está achando? Bom. A estrutura top, organização boa, juiz bom, pista boa, tudo que nós queremos no Manga Larga Marchador. Titular do Aras Casa das Araras em Muriaé, Minas Gerais, Vitor reuniu a família para prestigiar o evento. A exposição, não tem nem o que falar, né? Vamos dizer que começou com o pé direito, né? Exposição muito bem organizada, estrutura maravilhosa, recepção do parque impecável, estrutura para a família, né? Eu falo família, a tropa, os funcionários nossos, tudo impecável, como sempre a associação fornece para a gente aí.
Quem passou pelo parque contou com uma infraestrutura completa, proporcionada pela ABCCMM, pela Associação dos Criadores de Macaé, com um apoio irrestrito da Prefeitura do município. Feliz em poder receber, pela confiança da associação de trazer para a cidade de Macaé, uma cidade estruturada, mas ela tem um belo parque de exposições e que está fazendo bonito aqui nesse evento. A gente fica feliz em poder receber, eu quero me colocar à disposição, poder estar apoiando cada vez mais a raça, colocar à disposição nosso parque de exposições, com toda a nossa vontade política de trazer grandes eventos como esse aqui. Então, só agradecimento por acreditar na cidade de Macaé e trazer esse belo evento para nós. Lojas, restaurantes, selarias, a boutique do Marchador sempre presente com a marca oficial da raça. Um amplo lounge com opções de gastronomia e uma visão privilegiada da pista de julgamentos chamou a atenção até de quem não está tão familiarizado assim com a raça. Visitando hoje a primeira vez, estou achando legal, o ambiente é bem agradável, os cavalos são lindos, entendeu? Então assim, estou curtindo. É uma estrutura para o pessoal integrar também, né? Ótima, estrutura ótima, então assim, bem gostoso. E tanto para quem marcou presença no Parque de Exposições, quanto para aqueles que não conseguiram estar na Exposição Brasileira do Criador, transmissão ao vivo com a turma do Resenha do Marchador trazendo as informações em tempo real pelo canal do YouTube da ABCCMM. Durante uma semana, Macaé respirou os ares do Manga Larga Marchador. Esse é o primeiro grande evento da nossa gestão. E eu digo sempre que essa exposição tem uma diferenciação ímpar, que é onde é que apenas o criador expõe seus animais. O expositor tem que ser o criador. E isso mostra o que a gente tem que esperar de uma exposição, que não é a competição, mas sim a comparação. A gente comparar o seu trabalho de criador com o trabalho de outro criador. E a partir dessa comparação, você vai fazer a sua projeção de melhoramento genético, fazer o seu programa de criação. Um evento com uma sensação de quero mais, marcando a história do município. E ainda hoje você confere as primeiras reportagens do evento. Então fique com a gente, porque no próximo bloco tem mais MMTV para você. Além de ser a primeira atividade nos eventos da raça, o julgamento de progenie pode ser comparado a uma bússola, ou trazendo para os dias atuais um GPS. O que antes era feito de forma manual, agora entra para o mundo digital. Hoje a gente já leva o serviço pronto para casa. Ao longo dos anos, cada edição escreveu capítulos marcados por história, cultura e paixão, que une Cavaleiros Amazonas e o Manga Larga Marchador. Em cada percurso, momentos de confraternização, boa prosa e aventuras ficam para sempre na memória. As cavalgadas temáticas transformam roteiros históricos, culturais e turísticos em experiências inesquecíveis. Cada roteiro, um convite para redescobrir as maravilhas do mundo e celebrar a paixão pelo Manga Larga Marchador. Viva essa experiência! Redescubra o Brasil montando o Manga Larga Marchador. É na progenie que se mede de verdade o poder de transmissão da genética de um animal. Na exposição do criador, esse julgamento ganhou destaque e mostra o futuro da raça em movimento. Acompanhe. Conjuntos em pista para representar pais e mães. E não só para buscar um título, um lugar no pódio. Além de ser a primeira atividade nos eventos da raça, o julgamento de progenie pode ser comparado a uma bússola, ou trazendo para os dias atuais um GPS, que fornece informações fundamentais para o direcionamento da criação. E eu acho que o projeto de criação ele começa a partir do momento que a pessoa escolhe
aquelas éguas ou os garanhões para serem usados e já começa a produzir no sufixo dele. Então, para mim, o projeto de criação ele começa a partir daí. A avaliação é da capacidade de garanhões e matrizes de transmitir características tanto na marcha quanto na morfologia. Direciona se o garanhão está sendo bem utilizado, se a prole dele em éguas diferentes, que é muito importante, em fêmeas diferentes, se ele consegue padronizar. Na exposição brasileira do criador em Macaé, no Rio de Janeiro, Aloísio Maciel e José Renato Caiado foram os responsáveis por avaliar a morfologia dos conjuntos. Marney Mesquita, Plínio Amaral e William da Corte, de olhar apurado para julgar a marcha. Na categoria progênie de mãe de marcha picada, o conjunto formado por Canário do AD e Helena das Paineiras garantiram à Corça da Pedra o título de reservada campeã. E o título de campeã progênie de mãe marcha picada da Expo Criador 2026 foi para Patusca JFS, com os filhos Faraó da Cachoeira da Mata e Esperança da Cachoeira da Mata. A gente tem que dar importância muito grande, né? Querendo ou não, são elas as doadoras nossas lá que vem fazendo esse papel, essa função com esses filhos durante as pistas de todo o Brasil. Graças a Deus, através dessa progênie, tivemos uma boa progênie também na Nacional, está mostrando que a gente está no caminho, no direcionamento certo. No julgamento progênie de mãe marcha batida, História do Diamante Negro Quirrai foi a reservada campeã, com o conjunto formado pelas filhas Utopia Cristal PVB e Viena Cristal PVB. Também foi para o Aras Cristal PVB o título de campeã progênie de mãe de marcha batida. Regata Cristal PVB e Quatiara Cristal PVB garantiram o título à Urtiga do Porto Palmeira. Na categoria progênie de pai jovem de marcha picada, Mustang Maluda Luiz garantiu o título de reservado campeão, com um conjunto formado pelos filhos Helena da Luiz ARJ, Herança do Alegrete ARJ e Hugo ARJ. E Oratória da Rodeio, Orquídea da Rodeio e Olimpo da Rodeio garantiram à Poeta do Porto Azul o título de campeão progênie de pai jovem de marcha picada da Exposição Brasileira do Criador 2026. Nosso cavalo foi muito bem, os dos colegas também foram. A exposição do Criador está de parabéns. Quem celebrou as conquistas nos julgamentos de progênie na Exposição Brasileira do Criador pôde constatar que o planejamento feito para os acasalamentos e para a evolução do plantel estão no caminho certo. Estamos em Macaé, no Rio de Janeiro, na Exposição Brasileira do Criador, e a gente vai falar sobre um assunto aqui que quem frequenta grandes eventos já está acostumado. E agora uma novidade para a Exposição Nacional do Mangalarga Machador, nosso grande evento, a nossa Copa do Mundo. Você que acompanha e gosta de, por exemplo, em um show, sabe que o ingresso desses shows são divididos em lotes e é mais ou menos por aí que vai funcionar a questão da seletiva para a Nacional. Sérgio Gutfreund, que é diretor de eventos da BCCMM. É por aí, Sérgio? Exatamente, Luciano. O intuito é o quê? É dar uma escalonada nas inscrições para que torne o processo de inscrição mais favorável ao criador, priorizando os grandes eventos que são promovidos pela associação em primeiro lugar. E depois as demais exposições por uma ordem crescente aí de número de animais apresentados, exposições mais importantes como as estaduais e tudo mais. Isso porque a nossa raça hoje vive de grandes desafios, que são o limite de animais dentro do Parque da Gameleira e um número crescente de animais classificados também para a exposição. Então, sempre isso faz com que a gente pense no conforto do criador, no conforto de toda a gestão das inscrições, para que torne o processo melhor. Isso vai melhorar essa questão da gestão aí, das inscrições, enfim, para aquela turma, para o pessoal ficar mais já ligado e se planejando também, né? Exatamente. O ano passado, em poucas horas, as inscrições foram encerradas. Então, nosso intuito é o quê? Garantir que todos tenham a tranquilidade de poder fazer suas inscrições dentro desse critério, priorizando os campeões nacionais, campeões brasileiros de marcha, campeões da exposição do criador e depois das sequências, as demais exposições, seguindo sempre uma prioridade
pela quantidade de animais apresentados, ou seja, os animais que têm maior qualidade têm a prioridade de se inscrever antes dos demais. Então quem esteve aqui em Macaé na exposição brasileira do Criador 2026 vai estar dentro desses lotes aí. Sim, isso a gente já divulgou, os demais lotes a gente vai ainda trocar ideia com os criadores para chegar a essa conclusão, mas já esses 4 eventos promovidos pela associação são a prioridade número 1. É sempre estar aberto às opiniões do criador, a gente trabalha para eles, então nós vamos ouvir e vamos definir a segunda, terceira, quarto lote conforme for o consenso de todos. Então, se você quiser mais informações, você pode procurar também os canais oficiais de comunicação da BCCMM, que vai estar tudo lá explicado para você sobre essa nova configuração, né? E é importante que você esteja sempre ligado aí. Sérgio, obrigado e vamos que vamos aí. Não, obrigado a você, Luciano, sempre estou à disposição. Qualquer um que precisar de informação, quiser ter mais detalhes, pode me contatar que eu fico à disposição. Tá certo, então fique de olho aí no site, no Instagram da associação, de olho nos canais oficiais da BCCMM. Exposições, provas e também capacitação. A agenda do Manga Larga Marchador segue cheia, com eventos e cursos que fortalecem a raça em todo o país. É hora de se conectar e evoluir. No Rio de Janeiro acontece a primeira Expo Cidade Maravilhosa, promovida pela ACEMERGE, de 25 a 29 de março. Na quinta-feira, dia 26, Minas Gerais concentra 3 exposições. Em Guaranésia, a exposição regional da Associação do Sudoeste de Minas. Em Araxá, a primeira exposição especializada da Associação do Triângulo Mineiro. E em Matozinhos, a exposição do CTE Hotel da Mata, promovida pelo Núcleo da Grande BH. Todas de 26 a 28 de março. Na sexta, dia 27, começa a 4ª etapa Caminhos do Marchador, do Núcleo da Grande BH em Açutira, em Mateus Leme. O sábado, dia 28, é marcado pelas Copas de Marcha em todo o país. Descoberto, Itatiba, Lavras, Pirapora, Jaguaré e Padre Paraíso recebem etapas promovidas por seus respectivos núcleos e associações. E no domingo, dia 29, tem a primeira prova de handshorting do Núcleo Caminho Novo, em Descoberto, Minas Gerais. Além dos eventos, a agenda também traz capacitação com os cursos da raça. De 26 a 28 de março, o módulo 1 para criadores acontece em Bom Jesus do Itabapoana, promovido pelo Núcleo de Itaperuna. E de 10 a 12 de abril, em Araguaína, no Tocantins, pela Associação do Estado. Eventos que movimentam, cursos que preparam. Oportunidades para evoluir junto ao Manga Larga Marchador. Bom, a gente vai por um breve intervalo e na volta... Você já ouviu dizer que um potro virou ou que vai virar? Então vamos mostrar para todo mundo como que funciona a resenha de um potro usando aqui o sistema da BCCMM, o tablet. A gente vai começar pela cabeça. Na adolescência, o vínculo e o amor pelo cavalo levaram a um caminho natural para o Nordeste do Brasil. Eu comecei desde muito cedo também, correndo atrás de boi. Quem não quer a marca oficial do Manga Larga Marchador? E nas roupas e acessórios? Melhor ainda! São muitos produtos para toda a família. Com a ferradura estampada, a marca oficial da raça traz artigos para todos os perfis. Linhas Baby, Kids, Feminina, Masculina, linha Casa carregam a marca e levam até você estilo e excelência. Boutique do Manga Larga Marchador. Mais que uma marca, um estilo de vida. Olha, a gente está aqui na Exposição Brasileira do Criador em Macaé, no Rio de Janeiro, e nada melhor do que falarmos sobre criação, não é mesmo? O criador é aquela pessoa que pensa em cada etapa, desde a escolha do garanhão, da doadora, até o resultado desses cruzamentos, os potros e potras que vão dar continuidade ao trabalho de criação do Aras. Pensando nesse futuro, fica o questionamento: será que esse potro, essa potra, vão virar? Isso é uma expressão muito utilizada, né, no nosso meio,
é aquele potro que às vezes foi selecionado desde novinho, né, que apresentou características, né, desejáveis, tanto de morfologia quanto de marcha. E aí, à medida que ele vai envelhecendo, que ele vai desenvolvendo, ele vai mantendo essa qualidade. Quando você monta, quando ele se torna um animal adulto, houve uma evolução dessas características, ou ele manteve ou ele até melhorou. Então esse é o animal que vira, que a gente fala. E o que antes era acaso, hoje se tornou uma realidade. Mais de 20 anos atrás, às vezes os melhores animais que eram premiados no cabresto, depois não viravam, né? Eles, quando se tornavam adultos, eles não conseguiam o mesmo sucesso. E de 20, 15 anos para cá, eu acho que a gente teve essa conquista muito importante para a raça. Os animais que hoje se destacam no cabresto, animais jovens, depois que montam, depois que viram animais adultos, aptos a reproduzirem, eles mantêm essa qualidade, né? Então eu acho que isso é uma grande conquista da raça Mangalarga Marchador. É o caso dos atuais campeões dos campeões de marcha da 42ª Exposição Nacional. Em 2024, Império Sapecado se sagrou campeão dos campeões nacional jovem de marcha batida. No ano seguinte, repetiu o feito já adulto. Sinira Kelé Formoso 2S seguiu os mesmos passos. Campeã das campeãs nacional puxada em 2024 e depois montada em 2025. Isso mostra a importância da valorização das características biomecânicas e morfofuncionais. Na ligação dos tronco-garupa, na proporção espada dos tronco-garupa, essas proporções devem ser... As características de angulações, proporções, elas são muito importantes. Então, quando a gente começou a ter essa visão mais funcional do nosso cavalo, que isso mantém, né? Então, a gente começou a ter, né, essa evolução. E dentro de pista, durante os julgamentos... O principal ponto é a apresentação dos animais mais naturais, então sem excesso de pressão. A gente busca os animais que realmente são os mais naturais. E essa valorização da naturalidade, né, do que o animal realmente é, isso não vai mudar, aquilo é o natural dele. Então quando monta e se torna animais que vão disputar aí nas competições montadas, ele é realmente aquilo que a gente julgou no cabresto e não mudou, não perdeu condicionamento, não perdeu treinamento. Nesse momento, a sabedoria do criador e do apresentador conta muito. Tem aquela frase, o que é bom nasce pronto, só precisa terminar de lapidar. Se o potro é bom e o juiz, o árbitro, quem está avaliando, o jurado, só quer ver qual é o melhor, o que o apresentador precisa é só apresentar ele. Ainda mais quando ele tem um bom treinamento no cabresto, chega na hora de domar, ele só vai adaptar a uma pessoa montada nele, porque ele já sabe fazer vários exercícios de equitação que ele aprendeu no cabresto, só vai lapidar quando colocar uma embocadura. Aqui na Exposição Brasileira do Criador, em Macaé, no Rio de Janeiro, foi possível ver essa preocupação dos criadores em investir na genética e no treinamento dos animais jovens. A gente fala que a gente precisa proporcionar para o potro uma condição, né, para chegar até aqui e competir, né? Ganhar ou perder, isso faz parte, né, do campeonato, então a gente tem que chegar aqui bem preparado, bem condicionado. Começa no trabalho do trato, da nutrição, começa no trabalho da dedicação do profissional em casa. Então é o conjunto, né, para poder chegar aqui e ter uma boa apresentação. Isso é uma preocupação que eu acho que todos nós criadores estão tendo, né? Porque a gente não quer o animal, né, somente para aquele momento de potro jovem, competir no jovem. A gente quer o animal adulto, né? E depois também até para reprodução. Então é importante a gente ter esse zelo, esse cuidado na preparação, saber dosar os exercícios, saber dosar a alimentação, né, a nutrição dos animais. Eu acho que isso tem que começar da seleção, né? Seleção de curral que a gente fala, né? Seleção na fazenda, nos aras. A gente identificando os animais melhores e com mais potencial. A gente vê também o próprio direcionamento que os árbitros estão seguindo, né, estão recebendo de orientação da associação, no sentido de valorizar realmente o animal mais genuíno. Agora nós vimos nos comentários que estão valorizando os animais com mais rendimento. Isso é muito importante, inclusive que seja colocado em prática, né? A gente sabe que o animal com excesso de frequência, lá quando monta, isso não vai ter o resultado que é esperado. Obrigatoriamente tem que ser bom marchador, mas ele tem que ser um animal bom de morfologia também, bem caracterizado. A gente acho que nunca pode abrir mão disso, senão a gente perde o mais importante, que é a característica racial da nossa tropa, né, do Mangalarga Marchador. Essa percepção e dedicação do criador traz bons resultados. Olavo trouxe 3 animais jovens, 2 deles subiram ao pódio.
Já Alexander trouxe um único potro e também garantiu seu lugar na premiação. A genética é importante, mas se não tiver um trabalho profissional, conhecimento, entrega, dedicação, o animal não vai entregar o que ele tem. Você tem que extrair, você tem que ser totalmente dedicado para ele poder te mostrar de que realmente vale a pena. Raildo teve 100% de aproveitamento nos campeonatos. Trouxemos 9 animais, desses 9 animais, 7 foram os campeões e 2 reservados. E aí só enaltecer o trabalho da equipe, muito feliz por tudo que está acontecendo. E detalhe, 8 deles são filhos do atual campeão dos campeões nacional de marcha picada, Mustang Maluda Louise. Outro exemplo de potro que virou na sela. O Mustang foi campeão dos campeões, puxado em 2020 na Expo Verão, em Porto Seguro. Ele vem tendo uma história brilhante nacional, só que ele ia batendo na trave. Ele ganhava o campeonato e perdia no grande. E aí agora deu tudo certo em 2025 e ele se tornou o campeão dos campeões nacional. E será que os filhos dele vão conseguir repetir aí o feito do pai? Aí a gente não sabe, né? Mas aí é uma aposta nossa, a gente acredita muito. É o nosso objetivo. E por falar em potros, você sabe como começa oficialmente a história de um manga larga machador? Antes mesmo do desenvolvimento do animal, já existe um processo técnico essencial e nós fomos a campo para mostrar como essa etapa acontece. O que antes era feito de forma manual, agora entra para o mundo digital. Em dezembro do ano passado, os inspetores técnicos da BCCMM receberam um tablet como aquele ali. E desde janeiro deste ano, as resenhas passaram a ser feitas com o uso do equipamento. Murilo, o que vocês receberam foi um avanço tecnológico, né? Isso melhorou o dia a dia de vocês a campo, no trabalho? Com certeza. Esse esforço que a associação fez, né, em dar um tablet para fornecer um tablet para cada técnico, são mais de 70 técnicos, foi um investimento que valeu muito a pena. Antigamente a gente fazia resenha no bloco, tinha que dormir tarde passando resenha a limpo, né, jogando na internet. Hoje a gente já leva o serviço pronto para casa. A tecnologia evita a repetição de trabalho. A vantagem de fazer o serviço uma vez só é que você está fazendo no campo, vendo o animal e corrigindo os traços, os calçamentos, os rodopios, na mesma hora que você está fazendo, né? E não corre o risco de depois em casa à noite, ou um dia ou 2 dias depois, esquecer alguma coisa para trás. Ou talvez uma repetição, um segundo desenho não vai ficar tão perfeito quanto o primeiro. E o sistema funciona mesmo offline. A gente faz e salva daqui do tablet, e a partir do momento que a gente tem sinal de internet, ela já joga direto no sistema da BCCMM e ali está pronto para qualquer avaliação que tenha que ser feita lá dentro, e depois já vai direto para o site, vai ser lançado no site. E a pessoa já tem logo aí a resenha do seu animal. No caso dos potros, essa resenha deve ser feita o mais breve possível. A partir do nascimento, qualquer idade você pode fazer, sendo que até os 24 meses você está isento de multa por atraso. A partir de 24 meses e 1 dia, você já vai cair nessa multa estatutária, porque você teve 2 anos para resenhar e não fez. Então vamos mostrar para todo mundo como que funciona a resenha de um potro, usando aqui o sistema da BCCMM, o tablet? Vamos agora, nesse momento. Iniciando o nosso processo de resenha pelo tablet, a gente vai começar pela cabeça. Seria fronte, chanfro, focinho. E aqui a gente vai para o potro, e esse potro, especificamente, ele tem 2 rodopios. A gente puxa aqui, são rodopios. Esse potro ele tem 2 rodopios acima da linha média dos olhos, e ele tem alguns pelos brancos na fronte. Vamos então agora para os membros, vistos por frente. Então nós vamos chegar aqui na frente do potro, todo calçamento que ele tiver será desenhado. No anterior direito, ele tem um baixo calçado incompleto, com casco mesclado. No anterior esquerdo, ele vai ter
um baixo calçado, dessa vez completo, com o casco também mesclado. O posterior esquerdo ele tem um médio calçado, a altura de meia canela. O casco também é mesclado. E no posterior direito ele vai ter um médio calçado incompleto, que vai estar nessa posição aqui assim. A próxima etapa é a resenha do perfil do lado esquerdo, com as marcações dos calçamentos vistos já de frente. Observar ali no detalhe que essa mescla ela acontece embaixo de um arminho. Aquela pintinha preta que foi filmada na coroa do casco, ela está acontecendo exatamente aqui acima das mesclas. Exatamente. Quando a pele é rosa, o casco é branco. Quando tem aquela pintinha preta acima, onde está a pintinha preta, a pele é escura. Então a matéria córnea do casco vai ser produzida de forma escura. Por isso que os cascos deles são mesclados. Aqui de lado, a gente também já pode procurar algum rodopio que de frente não foi observado, mas de lado ele vai ter. Ele tem rodopio aqui na região próximo da nuca. Aqui o rodopio dele vai estar no terço cranial da borda dorsal do pescoço. E mais um rodopio na garganta. Nos membros vistos por trás, os calçamentos são novamente assinalados. O perfil do lado direito do animal, a gente vai refazer os calçamentos na altura que eles acontecem. E a marcação dos cascos. E aqui a gente resenha novamente aquele rodopio da garganta e aquele rodopio da nuca, que ele se encontra aqui, ó. Os dois são simétricos no terço cranial. Ó. Acompanha com meus dedos aqui que vai ficar bom de ver agora. Um está aqui, o outro está aqui. Pronto, resenha finalizada. Essa resenha resumida é a que vai sair no documento desse animal. Agora, a gente vai numerar esse animal, são 15 números, não vai existir nenhum outro animal com essa numeração. Então aqui realmente individualiza o potro. Essa numeração fica registrada no microchip. Convencionou-se no meio equestre, em todas as associações, que o chip ele é colocado no bordo superior do pescoço, do lado esquerdo. E a gente tem que ter o cuidado de não acertar a região óssea. Ele é colocado intramuscular. A gente então faz a desinfecção do local, né? Aqui é um álcool iodado. Um procedimento rápido e indolor. Após a chipagem, o inspetor técnico faz a conferência. Levamos o leitor e vai aparecer a numeração do chip que a gente colocou. O último passo é a coleta do material genético para o exame de DNA, que vai verificar a compatibilidade com os pais. O DNA ele pode ser coletado na crina ou na cauda. E aí você tem o material que vai para o laboratório, que são os bulbos. A partir daí, a amostra é lacrada e enviada ao laboratório. A documentação de registro provisório só será entregue após o resultado. Então, gente, essa fase está completa. Esse potro agora está liberado, vai receber a documentação assim que o DNA ficar pronto. E nós vamos mexer nele novamente, somente quando ele completar 36 meses. A partir de 36 meses e um dia, ele já aparece no meu chamado técnico e está disponível para o registro definitivo. Aí ele será mensurado, será equitado e se ele tiver a pontuação necessária para registro, a gente vai conferir o registro definitivo para esse animal em idade futura. No próximo programa, você confere a continuação da reportagem sobre registro dos animais. Fique com a gente no último bloco, tem uma história que vale a pena acompanhar. A gente volta já já. A partir da criação do manga larga marchador, não foi surpresa a entrada para o esporte. Eu acho que a origem deve-se a essa minha experiência ainda muito jovem com a vaquejada. Viva a emoção do manga larga marchador. Adrenalina, velocidade e habilidade. Confiança e parceria definem cada segundo na arena com as provas esportivas. Redescubra o Brasil montando o manga larga marchador. Explore os roteiros das cavalgadas temáticas, cultura, história, tradição e paisagens.
Para quem ama cavalgada e competição, o projeto Caminhos do Marchador é a escolha perfeita. Desafios, estratégia e momentos inesquecíveis em família. Venha viver o Manga Larga Marchador. Tem gente que nasce com uma conexão diferente com o cavalo. Mesmo com o tempo, com as mudanças da vida, essa ligação não se perde. Só espera o momento certo para acontecer. Foi o que aconteceu com Luciano Pessoa, um nordestino apaixonado pelo marchador. Uma história que meu pai conta que uma vez meu avô pegou uma grande briga com a minha avó porque ele trocou um pedaço da fazenda dele por um cavalo. Ficou com um cavalo e deu um pedaço da fazenda. E eu passava férias na fazenda, então tinha esse convívio com cavalos e que ele tinha belos cavalos, bons animais. Eu saía antes do café da manhã, voltava, comia alguma coisa, depois voltava lá para a estribaria, para a cocheira, ficava lá e eu dando comida para o cavalo, ou escovando o cavalo, ou fazendo algum tipo de coisa. Então essa foi a convivência desde muito cedo. Na adolescência, o vínculo e o amor pelo cavalo levaram a um caminho natural para o Nordeste do Brasil. Montaria, aqui no Nordeste, nosso esporte popular é a vaquejada. Então não se sai desse ramo da vaquejada quando você é iniciado numa fazenda. Sempre converge para isso. Então eu comecei desde muito cedo também correndo atrás de boi, tentando derrubar boi. Eu acho que a minha primeira race eu devia ter 13 para 14 anos, quando eu me lembro, isso está muito marcado. Durante 5 anos, no entanto, a cela deu lugar ao banco da Faculdade de Engenharia. Quando chega um determinado momento, né, a gente tem que tomar algumas decisões e eu tinha que estudar. Tinha que estudar, meu pai exigia isso, abria todas as portas desde que você não deixasse de estudar. E aí, desde eu entrei na universidade por volta dos 17 anos e até concluir a faculdade, a gente se afastou completamente de algo que não fosse voltado para o estudo, para a formação. E o convívio com os cavalos foi retomado com o Manga Larga Marchador, já acompanhado de outra paixão. Meu nome é Edith e o meu sobrenome é Paixão e de Luciano Cunha Pessoa, mas meu sobrenome de solteiro é Paixão. De início eu tinha pavor a cavalo. Quando eu era jovem, levei umas quedinhas aí e me distanciei do animal, né? Aí depois que minhas filhas gostavam de montar tudo, a gente conseguiu... Sempre a gente saía de férias, ia para esses hotéis fazenda e elas queriam montar. E um dia elas queriam sair para montar e eu não ia. Elas estavam desistindo de ir. Aí eu resolvi arrumar um cavalinho bem mansinho e o nome dele era Dólar. E aí eu ligava daqui do Rio Grande do Norte para reservar dólar, que eu estava chegando para montar e eu só montava se fosse em dólar. Aí o rapaz guardava o cavalo, quando eu chegava, eu andava em dólar. Mesmo sendo dólar, percorrer mais de 300 quilômetros para montá-lo ficou inviável. Era muito longe para você ir montar cavalo, né? Aí foi quando a gente resolveu comprar. Mas eu fui a uma exposição no Parque de Exposições de Pernambuco, no Cordeiro. Havia entrada preparada para a entrada de pista. Nisso passa um cavalo baio muito lindo, nunca esqueci desse cavalo, e eu e minha esposa ficamos impressionados com o cavalo. E fomos ao peão que ia apresentar, ia ver uma copa de macho e tal. Eu disse, você não tem animal desse para vender lá? Ele disse, tem até uma égua, está terminando a doma, 3 anos e meio, 4 anos, você vai lá. E na semana seguinte, nós fomos a Gravatar e eu comprei essa égua, a égua Rosilha. A partir da criação do Manga Larga Marchador, não foi surpresa a entrada para o esporte. Eu acho que a origem deve-se a essa minha experiência
ainda muito jovem, com a vaquejada, e eu consegui encontrar isso no manga larga machador. E aí com uma melhoria qualitativa muito grande, né? Porque aí você já tem provas que exigem não só, digamos assim, a adrenalina, mas exigem também uma técnica que você precisa aprimorar. As primeiras participações foram em terras mineiras. Em 2008, 2007 para 2008, eu já estava criando o Manga Larga Machador. Foi então que eu descobri o projeto Caminhos Gerais. O projeto Caminhos Gerais, né? Nós, em 2008, fomos a primeira nacional nossa e no ano seguinte já fomos disputar ou participar, né, do Caminhos Gerais. Sela de Ouro. E as lembranças estão nas fotos que decoram o criatório. Nós saímos de Diamantina, fomos até Cerro, passando em São Gonçalo do Rio das Pedras e Milho Verde, e etc. Foi uma experiência sensacional, em 2009. E ali foi, digamos assim, a inserção em algo que transcendia a cavalgada puramente, né? Porque a Sela de Ouro, o Caminhos Gerais, ele exigia também que você tivesse alguma habilidade. Então foi daí. E depois, logo em seguida, descobrimos as provas esportivas, o Departamento de Esportes, prova de 3 tambores, 6 balizas, 5 tambores, enfim, todas essas provas que ocorrem na Nacional e no Campeonato Brasileiro. E o fato de a gente ser aficionado por cavalo, de você gostar, de você ter cavalo como paixão, né? E a competição, essa adrenalina que eu sempre me refiro, é pelo fato de que você se sente bem quando você está testando o seu limite. A gente viaja o Brasil todo, aí ele participa, às vezes eu participo, às vezes eu não participo, mas estou sempre participando da torcida. Com um grito que já ficou famoso. Vai, marido! Vai, marido! Eu acho que todo mundo me conhece, que eu fico gritando, vai, marido, vai, marido! São mais de 4 décadas juntos. Esse amor gerou 2 filhas e determinou o sufixo do criatório: 3 paixões. A condição mais importante de tudo isso é você ter uma esposa que compartilhe isso com você, tá certo? Então o fato de a Edith me apoiar nessas coisas e participar, inclusive, também ajuda muito. Então esse eu diria que é uma condição necessária. União que guarda uma coincidência com a parceria estabelecida dentro das pistas. São mais de 8 anos competindo com a Pérola. Mas, além das quase 200 entradas em pista, a sintonia, o que impressiona também é a história da Pérola, né? A Pérola tem conosco uma história que começa com o nascimento. Ela nasceu no dia 12 de 2012, né? E nós comemorávamos bodas de Pérola, né? Foi no dia que ela nasceu. Ela nasceu aqui, inclusive, nessa área que nós estamos. E aí nós decidimos chamar ela de Pérola. Pérola das 3 Paixões. Com Pérola das 3 Paixões, são inúmeros títulos no esporte do Manga Larga Machador. A lembrança de 2 deles, conquistados na Gameleira, ocupa lugar especial no Aras. Trouxe as ferraduras de Pérola de 2 campeonatos brasileiros, 2 campeonatos nacionais, e resolvi eternizá-los aqui. Resultados de uma metodologia de treinamento muito bem definida no criatório. Os meus animais, eles nascem aqui, sou eu que adestro, sou eu que domo, eu não tenho tratador para fazer isso, sou eu que faço. A primeira condição é nada antes dos 3 anos. Não se coloca sela, não se monta antes dos 3 anos. E depois disso é todo um processo muito lento de adaptação para que o animal nutra por você uma confiança que é imprescindível. Imprescindível também é aproveitar todas as oportunidades ao lado das amizades conquistadas no esporte. A gente tem bastante amigos que o cavalo dá pra gente. Amigos longe, que ficam um tempão sem se ver, e quando se encontra é aquela família, aquela festa. É muito comum você ver pessoas competindo e o seu adversário dando uma força para você do lado de fora. Vamos lá, fulano, tá boa prova, é ali, etc. e tal. Então, essa formação desse ambiente saudável, extremamente saudável no esporte, e de amizade, né, em que a gente brinca com o adversário, aquele cara que está concorrendo com você no ranking. Ih, rapaz, eu estava aqui fora, estava ali secando, hein?
Então, essas coisas acontecem, mas no fundo você está ali torcendo, vamos lá, foi boa prova, boa sorte. Então isso acontece, e esse ambiente realmente, ele acontece nas provas esportivas e acontece também no caminho. São os nossos animais de estimação. São os nossos pets grandes, né? Eles ficam soltos, eles andam por tudo que é canto. São muito dóceis, muito mansos, porque muito próximo da gente, né? Dos netos, tudo. A gente está tomando café e eles aparecem andando ali na frente da casa. É muito bom. Esse vínculo à natureza, os animais, família, neto, é uma coisa fantástica. Mais do que competir, é sobre viver o que faz sentido. E quando a paixão fala mais alto, parabéns, Luciano, por compartilhar essa história conosco. A gente fica por aqui. Semana que vem você acompanha os grandes campeões da Exposição Brasileira do Criador. MMTV, a raça passa por aqui. Tchau, tchau.